Júlia, seja bem-vinda. Olá! É maravilhosa. Cheguei! Dispenso apresentações, já fui apresentada. Como tu tá maravilhosa. Ai, muito obrigada. Essa semana eu comecei a ir ontem, agora fazendo um adendo. Ontem eu assisti E o Vento Levou, né? Um filme bem curtinho, de 4 horas. Era meu filme predileto quando eu era criança. E eu não me lembrava muito bem do filme. O mozão adora filme antigo também. Daí eu disse, ai, vamos ver, que eu quero olhar esse filme até pra ver. Eu gostava muito desse filme. Ele foi uma referência pra mim quando eu era criança. E é todo um dramalhão, acontece um monte de coisa. Eu quero ver esse filme agora mais velha, até pra eu daqui a pouco ver se eu não tenho que ressignificar alguma coisa referente aos conceitos do filme. E guria, fiquei assim, nossa, eu sou muito Scarlett em várias coisas. Que tu ressignificou? A parte, ela tem muito. Eu não sei se tu já viu o filme. Não. A personagem, ela é bem energia masculina alta, sabe? Aham. Então ela não fala, ela quando ela gosta, ela é apaixonada, ela gosta de alguém, ela não demonstra, ela acaba brigando quando ela quer, ao invés de demonstrar carinho, demonstrar amor. E em função disso vai acontecendo muito drama na vida dela em função disso. Ela nunca consegue mostrar uma fragilidade ou até mesmo explorar mais a feminilidade dela, essa energia feminina equilibrada. Ela vai muito para energia masculina. E eu fiquei pensando, nossa, eu era muito assim nos meus outros relacionamentos. Eu E era também. muito assim. E aquele romance, assim, meio novela mexicana, sabe? Maria do Bairro da vida, que tem que ter um monte de sofrimento, um monte de não sei o quê. Eu disse, gente, não, 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 agora deixa eu me ressignificar aqui, pegar, né? Porque a gente leva esses conceitos pra vida. Uhum. Mas agora voltando, então, tô aqui tomando meu chimarrão hoje. Eu tô na aguinha. Voltando à nossa live hoje, então, Vamos ao tema. protagonismo do O tema, parto. aproveitando que já entrou mais gente aí pra falar de novo, né? Qual que é a nossa ideia aqui? Nós temos uma série que eu recebi esse convite maravilhoso da Nath para irmos falando ao longo desses próximos meses, de 15 em 15 dias, sobre vários assuntos a respeito de gestação, parto e pós-parto. Mas não são simplesmente os assuntos, é a desmistificação destes assuntos. Por que desmistificação? Porque ao longo de muitos e muitos anos, de geração para geração, nós vamos dando um upgrade, digamos assim, nos conceitos que a sociedade vai buscando nos incluir, às vezes em prol de um capitalismo, às vezes em prol de um patriarcado, enfim, a gente vai se moldando para atender a demanda dos demais, da cultura na qual vivemos. Porém, às vezes essa cultura vai nos direcionando para ter um estilo de vida a respeito de gestação, parto e pós-parto que não coincide com a nossa essência como mulher, que não valoriza e não reforça a força interior que cada uma de nós temos, não nos permite ser quem de fato nós somos. E aí nós vamos nos encaixotando e vivendo aquilo achando que é normal. E aí depois tu tem uma filha, vai querer repassar esses mesmos conceitos para ela, afinal de contas aquilo tu viveu e foi normal para ti. Por que não vai ser para minha filha? Então, estamos neste período de transição, digamos assim, onde eu percebo que é mais do que na hora e fundamental que façamos essa desmistificação. E lembrando que não estamos aqui para pregar, né, uma verdade, não existe certo e Não. errado. A gente quer aqui desmistificar através de informações embasadas na ciência, na neurolinguística, em estudos mesmo comprovados, alguns que ainda estão se comprovando, mas que trazemos junto aqui para que a gente possa debater e desconstruir e, sabe, conhecer, conseguir colocar esse assunto em jogo para que a gente possa ir se desconstruindo a respeito desses conceitos para construir algo novo em cima disso e, como consequência,
ter uma maternidade mais leve, uma gestação mais leve, um pós-parto mais leve, para que lá na frente tenhamos adultos mais saudáveis emocionalmente, com pessoas, com mulheres e homens mais intuitivos emocionalmente, que a gente possa evoluir através desses assuntos aqui, como ser humano. Né, Nath? E isso tá totalmente, diretamente relacionado à pauta de hoje, que é protagonismo do parto. Protagonismo na vida, protagonismo na gestação, no puerpério, o protagonismo de cada pessoa. A desmistificação, o debate, trazer esses assuntos para quê? Para que a gente possa conversar, trazer conceitos para que cada pessoa possa refletir daqui a pouco ir em busca de mais informações a respeito do assunto. Porque o protagonismo, eu vejo ele diretamente relacionado com informação e autoconhecimento. Informação sobre o processo, informação sobre o que envolve uma gestação, tipos de parto, se informar mesmo, ir atrás das evidências científicas, dos embasamentos e ter o autoconhecimento. Porque quando a gente fala no protagonismo do parto, a humanização vem junto. E a humanização, o que ela é? Dar um atendimento personalizado e não um atendimento baseado no senso comum. Porque o que é bom para o senso comum não vai ser bom para A, B ou C. É olhar, existe, ok, as evidências científicas, os embasamentos, os estudos, contudo, vamos olhar esta mãe, este bebê, esta família e fazer o que é melhor para esta pessoa, para esta família, esta gestação, esse bebê, essa mãe. Uhum. As pessoas às vezes acham que o humanizado é só, tudo muito bonitinho, parto na água, parto em casa, mas não. Uhum. E o que só para que a gente vá já desmistificando esse conceito do próprio nome da live, né? O que tu diria, Nath, que é o protagonismo? O que a gente tá querendo dizer com isso, né? O que significa o protagonismo nesse papel do parto, por exemplo? O protagonismo no papel do parto é a mãe ter autonomia de decisão no trabalho de parto dela. É ela quem decide. A melhor decisão é sempre a decisão da mãe. Médico assiste, doula assiste, pai, rede de apoio pode dar assistência. Contudo, a mãe é quem toma a decisão, quem direciona o parto dela. Não existe, eu fui um pouco protagonista no meu parto. Não. Ou foi 100% responsável pelo parto dela e é responsável no sentido de eu sou responsável por ter um parto normal e não tive um parto normal. Não, é ser responsável por... Não, durante o meu trabalho de parto, por motivos A, B ou C que me explicaram, eu decidi ir para uma cesárea intraparto. Eu decidi fazer procedimento A ou C. Ela ser totalmente responsável sobre o parto dela. Legal. Senão não é protagonismo. Só que aí, olha só que doido que acontece geralmente, que eu vejo muito. Tem muita mãe que acha que foi protagonista. E na verdade não foi. E às vezes eu fico pensando assim, até que ponto eu, com o conhecimento que eu tenho a respeito disso, até que ponto eu não vou estar sendo invasiva falando pra essa mãe que na verdade ela não foi protagonista. Porque eu não tenho que me meter, né? Só que aí é foda, porque às vezes a gente tem o conhecimento, só que a pessoa tá lá, né? Não, porque aconteceu isso e aquilo, então eu, por exemplo, tive que cair numa cesárea, porque senão meu bebê ia morrer. Tá, mas será? Não, mas peraí, quem sou eu perto de um médico que tem um diploma falando que sim, que teu filho ia morrer? Só que existem conceitos por trás, que é isso que eu vou querer abordar contigo, queria que tu fale um pouquinho, tu tem mais propriedade do que eu pra falar sobre isso, que tu é doula, né, Nath? Eu acho que eu falei antes, mas eu acho que antes não tinha a galera que tá aqui agora. A Nath é doula e a doula, depois ela explica melhor a respeito, mas ela ampara a mãe durante o trabalho de parto, né? E existem algumas coisas por trás do que os médicos te falam na hora do parto que pode te... se o médico tá falando é porque é óbvio que é verdade. Como assim ele vai querer me enganar? Pra que me enganar? Porque é assim a indústria, né, do parto, ela ganha mais dinheiro. Se ganha mais dinheiro com cesárea, sim.
E não com um parto normal, demorado, de 3, 4, 5, 10, 15, 20 horas. O meu durou 9. Então é óbvio que eles vão querer te induzir para ir para uma cesárea, porque a cesárea ela veio para facilitar mesmo, mas para facilitar a vida, para ser uma questão de salvar vidas. E só que aí eles começam a criar vários motivos para poder cair numa cesárea. E nem sempre é a vontade da mãe. Agora, se é, tudo bem, tudo certo, tá tudo bem. Tu pode, inclusive, fazer uma cesárea que tenha mais respeito, digamos assim, humanizada. Eu não consigo enxergar a cesárea como algo humanizado se ela não tem a necessidade de se fazer, porque é algo invasivo, tanto para a mulher quanto para o bebê. Mas, ainda assim, se for da tua escolha, dá para se ter respeito durante esse momento. E aí, por trás disso tudo, existem várias mentirinhas que nos contam na hora do trabalho de parto, que se a gente tem o conhecimento, ninguém vai nos enganar. E aí sim eu vou estar sendo protagonista, porque eu vou ter argumento para dizer, cara, eu sei que tu tá falando merda pra mim agora, então não, eu não vou fazer. Porque eu sei quais são as reais indicações de uma cesárea. E se eu não me engano, tinha até um negocinho dentro do artigo desse que eu li sobre as reais indicações da cesárea, onde são só umas 6 reais indicações, se eu não me engano, e do outro lado, as mentiras que eles contam, que daí tem mais de 24. Só que aí tu imagina um médico que tem um diploma, chega pra ti e fala, teu filho vai morrer se tu não fizer agora uma cesárea. Tu tá envolvida emocionalmente, tu tá emotiva, tu tá em Nárnia, tu vai dizer, faz de uma vez. Sim. Né? Então, como é que faz aí pra gente realmente ser protagonista, né, nessa situação do parto? Se não se tem as reais indicações em mãos, se não se acha isso com facilidade? Existem vários fatores aí. Eu vou começar pelo primeiro ponto que tu falou ali sobre quando eu percebo que aquela mãe não foi de fato protagonista, mas ela acha que foi. Quando a gente estuda a gente faz a formação para ser doula, o empoderamento ela é uma questão, um assunto que permeia tudo, o protagonismo da mulher. Então, jamais a gente vai mudar uma percepção positiva por causa da nossa percepção. Porque é uma invasão de mapa, compreende? Agora vou indo para um coach, para uma PNL, é uma invasão de mapa. A gente pode daqui a pouco abordar de outras formas, levar para um outro contexto, trazer empoderamento em outras situações que vão aparecer no pós-parto, mas não tirar aquilo dela. Não tirar aquela experiência de que ela ficou de poder. Às vezes ela tem mãe que tem uma percepção. Eu já vi relato da mãe ter tido a percepção de que uma hora ela estava assim, quase quebrando a parede da força que ela estava fazendo. E daí quando ela estava contando para a doula dela, super empolgada aquela situação, a doula dela disse, não, filho, tu estava assim, ó. Quase morrendo lá. E foi uma coisa que depois ela virou doula também e ela foi doula da doula dela, acabou fazendo a mesma coisa com a doula dela e elas duas amadurecendo, depois conversaram sobre isso. Que não se tira, se foi positivo, se tá impulsionando, é que nem como quando tu tá com a criança, de certa forma, porque não tem tanta diferença assim da criança pro adulto, mas a criança tá correndo um monte e de vez em quando tu deixa ela te pegar e diz, nossa, como tu é rápida. Entendeu? É um impulsionamento, daqui a pouco a pessoa direcionou ela, o médico direcionou ela, ok, mas ela tomou a decisão e ela se sentiu empoderada naquele momento de ter tomado a decisão com as informações que ela tinha. Com relação aos mitos, se fala muito sobre isso, que são as crenças empíricas que se perpetuaram na medicina também. Quando a gente fala de medicina, a gente está falando como de qualquer outro profissional. É uma classe de profissionais feita por pessoas e cada pessoa tem seus valores, seu caráter, a sua ética, a sua moral. Então a gente vai ter bons e maus profissionais em qualquer área que nós formos. Contudo, ainda existe a questão das crenças. Como em qualquer profissão, tem as crenças. Por exemplo, um ponto que me surpreendeu quando eu estava estudando a respeito, eu disse, nossa, a questão de fazer xixi. De que é muito comum grávida se mijar normal. Ter escape, se mijar, isso não dá nem bola. Normal, por causa da bexiga, pressiona, não consegue segurar mesmo, não, normal. E não é.
Não é normal. Eu não tive. Porque o nosso organismo é feito para conseguir segurar o xixi para ti ir até o banheiro mesmo com a gestação. Então, se tá tendo um escape ali, vamos para um fisioterapeuta pélvico. Vamos conversar com a ginecologista, porque isso é um sinal de que o assoalho pélvico ali, o períneo, não tá com a musculatura como deveria estar. Uhum. E aí Só pode que se isso vai praticar te o perpetuando. próprio pompoarismo aí pode ajudar, né? Exatamente. Esfregar o mamilo com bucha vegetal para preparar o seio para amamentação. Não. Parar com o hidratante, ok. Porque daí o ideal é que não se faça intervenção nenhuma no bico do seio. Nem com hidratante, nem com algo que agrida para machucar antes. Tu pode pegar um sol, como é indicado pegar sol para grávida ou não grávida, é indicado pegar sol de uma maneira geral. Mas é deixar o corpo se preparar. Só que são algumas crenças, alguns mitos que vão se perpetuando. Então, o que acontece? Eu vejo muito a doula, daí agora fazendo um outro gancho com o próximo assunto que tu falou, eu vejo muito a doula entrando justamente para fazer este meio de campo. Porque eu, pessoalmente, nunca ouvi, nunca tive relato nem de amiga, cliente, nada, que tivesse tido, por exemplo, uma consulta de 2 horas com o ginecologista dela, o obstetra. Já várias vezes. Encontro meu de doulagem não é 1 hora como encontro de coaching. É 2 horas, às vezes um pouco mais, às vezes divide, porque... E falando assim, ó, de um assunto, às vezes de 2 assuntos, para falar só das fisiologias do corpo, as alterações, explicar, pode acontecer isso, se acontecer isso, e a doula, ela não entra, não invade o espaço do médico, porque se acontecer isso, é médico, não é a doula que resolve. Doula não faz parto, doula não mede, não ofere dilatação, não ofere pressão, justamente para que cada papel esteja muito bem determinado. Uhum. E que o papel da mãe seja o principal, todos os outros são assistentes. Doula não faz parto, médico não faz parto, porque quem está gerando ali é a mulher. Não é o médico que está gerando e vai parir a criança. Ele vai dar a assistência. Assim como tu falou, a cesárea, ela veio para salvar vidas. É muito louca, eu achei pelo menos muito louca a história da cesárea, porque antigamente, quando eles começaram a fazer cesárea, eles só faziam em casos em que a mãe morria. E a criança morria durante o trabalho de parto, então eles faziam a cesárea e tiravam a criança. Até que chegou um dia que uma esposa de um fazendeiro lá estava parindo e começou a entrar em sofrimento, começou a empacar e o parto não fluía. E o cara, ele mesmo, ele trabalhava com porcos, uma coisa assim. Ele mesmo pegou e fez a cesárea na mulher dele. E ela sobreviveu. Então foi uma o primeiro cesárea caso. rústica. Sim, e ela foi considerada assim, uma mulher muito saudável, né? Porque imagina isso, sei lá, 200 anos atrás, mais ou menos uma média disso, 150, 200 anos atrás. Cara, asepsia 0 quase, né? Nada de... Ele sem conhecimento médico algum, mas ele foi lá e fez, ela sobreviveu, foi o primeiro caso de cesárea. A partir disso ainda demorou um bom tempinho até as cesáreas começarem a ser feitas como rotina mesmo, como procedimento médico do parto. O que aconteceu? Como tu disse, se ganha mais, se tem um ganho maior com cesárea. Tempo e dinheiro, né? Tempo e dinheiro, exatamente. Um parto, tu nunca sabe quanto tempo um parto vai demorar. Tem parto de 40 horas, de 18, de 12, tem parto express de meia hora. Tem parto não tem como saber quanto tempo o parto vai durar. E daí o médico, ele tem... Às vezes é um hospital cheio de mulheres parindo. Tem outras mais 2, 3, 4, ele tá se dividindo entre os partos, enfim. Vai dar conta de tanta mulher parindo ao mesmo tempo. Os hospitais e leito, espaço para todo mundo. Uhum. Então tem sim um ganho de tempo e um ganho de dinheiro. E daí isso nos trouxe ao cenário atual, onde a cesárea ela deveria estar ali entre 10% e 15% dos casos, porque um índice muito baixo de cesárea também é ruim, quer dizer que ela não está cumprindo o papel de salva-vidas. Então, tem algumas regiões da África que o índice de cesáreas é muito baixo, então isso aumenta a mortalidade também. E onde o índice de cesáreas é alto, como por exemplo o Brasil e, se eu não me engano, o Japão, foram responsáveis por metade das cesáreas ano passado ou retrasado do mundo.
Brasil e Japão. Imagina. Então, onde nós temos um índice muito alto de cesáreas, aumenta a mortalidade também. Então, hoje, por exemplo, o Brasil, ele não está conseguindo baixar os índices de mortalidade, porque não está conseguindo baixar os índices de cesárea. Porque a cesárea, quando ela não tem causa realmente, quando ela não é necessária, ela pode trazer muitos riscos. Por exemplo, o que acontece? Uma cesárea, e sem julgamento nenhum, mas vamos supor, uma cesárea totalmente sem um motivo científico, eletivo, com data marcada, não entra em trabalho de parto, nada. Quando a mulher entra em trabalho de parto, ela libera hormônios que vão fazer a última maturação do pulmão do bebê para a primeira respiração. Então, se ela não entra em trabalho de parto, isso não acontece. Ah, mas existe um motivo para ser feito dessa forma? Ok, então existe um motivo para ser feito dessa forma, eles já estão sabendo e vão tomar as providências que tiverem que ser tomadas, vão prestar atenção em relação a isso. Contudo, ela tem impactos também. Olha, a gente pode fugir de uma dor. Desculpa te interromper, mas olha o que a Elisângela falou. No meu primeiro parto, fugi do hospital quando o médico me informou que induziria meu parto sem motivo. 2 dias depois, ganhei minha filha de parto normal. Pá, maravilhosa. Meu Deus do céu. Que corajosa. Isso é um exemplo de protagonismo. E por isso que eu digo assim, é informação. E cada vez mais a gente tem acesso a essas informações. Se a gente começar a pesquisar aí, doulas, bota no YouTube, no Google da vida, tu começa a ter informações sobre isso. Busca uma referência. E não é nem puxar a sardinha para doulas, mas é que elas fazem esse papel de intermédio. De sentar e conversar e te passar todas as informações. E assim, ó, é passar as informações. O que a mãe decidiu é o que a mãe decidir. Ela só tá ali para conversar, para passar essas informações pra gente ficar lá, sei lá, nem contabilizei as horas, quantas horas ainda a gente fica lá estudando e depois tem palestras e aulas e etc. Para quê? Para passar essas informações para a mãe e para dar um apoio emocional. É aquela pessoa que vai conversar, que tá aqui para ouvir, ai, tá angustiada, dividir. Mas jamais uma doula vai ouvir não conseguiria sentir e aceitar. Ou se ouve isso é porque ainda tá num processo que o ego tá envolvido, porque não. A doula não é, não conseguiria sentir, não. Tu conseguiu sozinha. Quem pariu foi tu. Eu tava lá te assistindo, foi lindo, enfim, mas o poder é da mulher. Então é buscar essa informação e ao mesmo tempo é o autoconhecimento. Exato. De ouvir uma informação do médico e às vezes sair, fugir do consultório, dizer que não, vai embora. Exatamente. Pra conhecer o seu corpo, se conectar. A gente falou aqui sobre a sexualidade no primeiro dia. Conhecer o próprio corpo, se conectar consigo mesmo, se conectar com o seu bebê, sentir, entender o que é normal, o quanto essa criança se movimenta, que daí tu consegue identificar, opa, teve uma diminuição, não teve uma diminuição, o que está acontecendo, tem algo diferente. É se conectar, por isso que o autoconhecimento ele é muito importante nesse momento. Porque um parto, ele é instintivo e emocional. Ele é instintivo e emocional e ele vai justamente acionar tudo aquilo que tu já tiver gravado no teu inconsciente a respeito de medos, de tabus, de crenças, de poder pessoal, de autoestima, de empoderamento, de posicionamento, tudo isso, a forma como tu te sente a respeito de todas essas palavrinhas que eu mencionei agora, vai vir à tona na hora do parto. E eu sei que muitas vezes é disso que a maioria foge. Porque quem tá naquele ciclo, naquele looping de medo, de pensar que vai dar merda, de sentir aquele medo, de reagir perante isso, ela vai ter um resultado X. E ela já sabe que esse resultado X vai ser fruto de um medo e que não vai ser muito positivo. Então ela já prefere olhar para isso como uma coisa assim do tipo, pra quê? Eu não quero. Eu tive amigas que tiveram cesárea, que optaram por isso e que disseram de boca cheia assim, sem nem antes ir atrás das informações, não é que eu não quero. De tanto medo que tinha, de tão enraizado que estava isso tudo. Então, eu fico pensando assim, por que fazer uma live ficando 1 hora aqui falando sobre isso, né? Por que a gente tirou o nosso tempo para estar aqui falando, expondo
informações que nós estudamos bastante para ter de forma totalmente gratuita aqui. Para quê? Para que isso tudo? Poxa, por que será que a gente estaria fazendo isso aqui? Se não fosse realmente relevante em prol da evolução do ser humano. O quanto isso quer dizer a respeito de ti mesma, da tua própria história, por trás de todos esses medos de ter um parto normal. Porque muitas pessoas escutam assim, parto normal, meu Deus, que louca. E aí vem aquela expressão que vocês precisam tirar do vocabulário de vocês e que eu estou ainda no processo de tirar, de tão forte e enraizado que isso é. Ai, quando a gente vai se referir a algo que não foi tão fácil assim. Nossa senhora, para eu fazer aquela coisa lá foi um parto. Foi o quê, amor? Foi um parto? Ah, então deve ter sido maravilhoso. Porque Sim. parto é maravilhoso. Porque parto transcende. Não tem aquela... E outra, olha só como é forte e enraizado isso. A Vitória, imagina, é criada por mim, óbvio que por várias outras pessoas, que tem o pai, que tem a tia, que tem os avós, que tem os dinos, enfim, que ela convive bastante com todos eles. Mas por mim, que sou a mãe, que fico com ela mais tempo também, meio a meio com o pai dela também, né? Era pra ela ter a mentalidade já de que parto é uma coisa totalmente normal. E ela não tem. Esses dias a gente brincando, ela tava brincando de boneca ali, e ela tem as bonecas dela, ela trata exatamente como filha, né? Ela é muito mãe das bonecas dela. E aí ela disse assim, mãe, eu não vou querer ter um nenê, eu vou querer adotar. E eu, tá, tudo bem, mas por quê? Ai, porque eu tenho muito medo de ter um nenê, vai doer. Quem foi que botou isso na cabeça da criança? Se não foram as expressões que nós falamos diariamente, isso aqui foi um parto. Olha a expressão quando a gente diz que foi um parto. Horrível, cara de dor, cara de sofrimento, cara de desastre. Porque eu não tenho essas informações pra ela. Porque eu falo, olha como eu falo de parto. Como é que minha filha pensa assim? E aí ela disse, mas mãe, não, é que não dói? E aí, mas é que é uma dor diferente, Vê. Não é tipo uma dor, né, de cair, que tu caiu e machucou o joelho, nem nada. É uma dor de poxa, tu tá trazendo uma vida pro mundo. Tu tá colocando um ser humano no mundo, de dentro de ti. É uma mágica. Transcende tudo, toda dor. Transcende, real. Dói, não vou te mentir. Só que se tu for ir pro racional na hora e querer controlar, e querer segurar, e querer dominar aquela dor, aí ferrou. Aí ferrou. Porque não tem controle. É um soltar do controle na hora. Quando tu tá ali naquele momento, quando tá vindo contração atrás de contração, se não tem uma doula do teu lado te falando pra te respirar da forma correta e fazer os movimentos corretos, se não tivesse isso pra mim naquele momento, de fato, eu te confesso que eu não sei se eu teria aguentado ter um parto normal sem anestesia. Parto de 9 horas. Eu não sei. Tanto é que quando chegou no final, eu falei pro médico assim, eu tava nas últimas já, né? Eu olhei pra ele e falei, eu não aguento mais. E ele, eu tô botando a mão na cabeça dela aqui, querida. É o que quando a gente estuda, é o que a gente chama do momento do não aguento mais. Existe esse momento no parto. E é quando a mulher fala, eu não aguento mais, a não ser que, claro, existem casos que a mulher acaba entrando em sofrimento físico, e isso não é bom. Então a analgesia, ela não é vilã sempre. Porque se a mãe entra numa questão de exaustão, porque às vezes o que acontece? Não retima as contrações e as contrações são muito dolorosas, não tá dilatando, enfim. Isso, às vezes, ela serve para quê? Para que a mulher consiga regular o corpo dela e até continuar no parto normal, não ir para cesárea. Porque se a mãe entra em sofrimento, o bebê entra em sofrimento junto. Então, a analgesia, ela não é vilã, como também muitas pessoas acham que ela é vilã. Eu queria fazer uma observação, porque a Sami colocou aqui que a primeira ginecologista obstetra dela, quando ela falou que queria ter parto normal, perguntou se ela tinha noção da dor que era. E eu entendo, de certa forma, eu consigo pensar aqui em uma intenção positiva dessa médica, porque o que acontece? A gente fala muito em não romantizar o parto, porque existe romantização do parto, e o que acontece?
quando a gente romantiza e fica vendo só aqueles videozinhos super bonitos com a musiquinha tu vens, música linda, que tá lá em todos os partos, acho que todos os vídeos de partos, é linda a música mesmo. Nossa, tu vai achar que o parto é ai, amor, alegrias. Não E não é só isso, o parto é visceral. Tu vai doido. suar, tu vai cabelar, tu, muito provavelmente num parto normal, tu pode até querer te arrumar para ir pro hospital, mas provavelmente não vai chegar arrumada no final do parto. E se a mãe não tá preparada para isso, ela se choca quando ela chega nessa imagem e ela quer ir para uma cesárea, porque ela não foi preparada. O que acontece? A médica não teve ali a habilidade de comunicação, de daqui a pouco esclarecer, chegar e falar de uma... Não, tu quer ter parto normal? Então vamos conversar sobre o parto normal, né? E também tem aquela questão de que nem sempre o médico quer que aconteça um parto normal. Exato. E daí vai do tipo de médico, vai às vezes até da crença. Tem médico que tem um pouco de medo de ter parto normal, porque um parto normal tu tem muito menos controle. A cesariana, de certa forma, é mais controlada, é mais o chão deles. E quando tu falou antes até sobre não conseguir ver uma maneira da cesárea humanizada, antes, né, logo quando eu comecei a estudar, eu pensava muito nisso. Eu tava louca pra chegar na parte mais da cesárea. Eu pensei, mas como é que vai humanizar uma cesárea? Porque tem casos em que ela é necessária. E uma coisa que eu achei muito legal é o fato de que na cesárea humanizada você tem a opção de não botar aquela toalha. Uhum. A mãe pode assistir a própria cesárea. É tirar o bebê e colocar direto. É tipo assim, ó. Assim como a mãe pode puxar quando nasce pelo canal de parto, pelo canal vaginal, é tirar só um pouquinho e deixar a mãe puxar o resto do bebê de dentro da barriga e trazer pro colo dela. É botar menos luzes, é cuidar da temperatura, é colocar uma música, se essa mãe quiser, é ter todo esse preparo do ambiente, é ter uma conversa, é ter o acompanhante. Em casos, né, eu acho que o ideal seria que a gente nem precisasse falar, mas ainda precisa falar, é não amarrar a mãe em hipótese nenhuma, porque ainda acontece em alguns lugares de que as mães ficam com as pernas amarradas. É. Então, é ter todo esse respeito. Deus, o livro proporcionar toda essa preparação no ambiente. Se alguém tenta hoje amarrar minhas pernas, toma um chute. Me desculpe, a PNL vai pro lixo, o inteligência emocional vai pro lixo, porque na hora do parto não tem... É só o reptiliano ali, é só o teu instinto mais visceral, mais irracional, mais doido, mais profundo. Tanto é que... durante o meu trabalho de parto, eu jurava, depois que passou tudo, eu jurava que tinha sido super tranquilo o trabalho de parto, porque eu tive as 9 horas, foram 9 horas e meia, 9 horas dentro de casa, meia hora no hospital. E as primeiras 9 horas dentro de casa, que eu morava num apartamento que tinha 4 andares e alguns vizinhos ali. E eu jurava que eu tinha sido super silenciosa, que, claro, eu tinha dado umas gemidas, tinha dado uns respirado fundo, aquela coisa toda, mas eu não imaginava que eu tinha urrado, que eu gritava, que eu batia nas paredes, que eu empurrava as coisas. Eu jamais imaginaria, eu não lembro disso, eu não lembro. Pra mim, eu só vocalizava o ah, sabe? Só que não era um ah, era um ah, sabe? Eu berrava. E eu só fui saber disso porque, claro, a doula não me falou, ninguém me falou nada. O pai da minha filha muito menos, né? Deus o livre, me falar alguma coisa. Mas pariu ali, olha o que a filha fez. Eu não vou falar nada pra ela. Todo mundo ficou bem quietinho, né? Tá louco. Só que eu tinha uma vizinha que ela era bem... Como é que eu vou te dizer assim? Não tinha filtro pras coisas. Bem expansiva, não tinha filtro pras coisas mesmo, sabe? E ela, depois de uns 3 meses, chegou pra mim e falou: ai, como é que tá, não sei o quê. Ai, aquele dia do teu parto eu morri de pena de ti. Eu, por quê? Eu tava maravilhosa. E ela, ai, mas é que tu gritava tanto, tanto. A cada grito teu eu dizia: ai, coitadinha. E eu gritava. Detalhe, eu era do 4º andar e ela era do térreo. E ela disse que escutava meus gritos. Eu, gente do céu. Pois é, né? Eu gritei. Fui descobrir 3 meses depois. Porque tu aciona somente o teu instinto mais visceral, mais profundo. E tu, muitas vezes, não vai lembrar disso tudo. Então, é por isso a importância de tu ter alguém de extrema confiança, que no caso, além de um parceiro, uma parceira, uma mãe, enfim, pode ser que, por mais que essas pessoas da tua família tu tenha muita confiança, a importância de uma doula, isso eu sempre vou frisar, não é algo onde eu digo que é negociável, dá pra ter, dá pra não ter. Não, isso aí é uma coisa que eu sou extremamente
tem que ter. Ai, mas tem que ter, tipo, tu tá obrigando sim, eu estou. Tem que ter, tem que ter. Porque, cara, ninguém, por mais que tu tenha confiança na tua mãe, no teu parceiro, na tua parceira, a doula tem as informações corretas. Ela sabe exatamente como te conduzir para que tu desperte o teu próprio protagonismo em relação ao teu parto. Não é que a doula vai te empoderar. Ninguém empodera ninguém. Que asco disso. Ai, vou te empoderar. Ninguém empodera ninguém. Como que eu vou te empoderar? O poder é teu. Eu vou, no máximo, te dar uma condução, te dar alguns gatilhos, te dar algumas informações, te dar algumas ferramentas, te dar um caminho, te mostrar um caminho para que tu faça assim, ó, plim, por dentro. Te desperte por dentro. E aí tu vai te empoderar. Tu vai transcender o teu próprio poder. Tu vai ativar o que precisa ser ativado em ti para que tu te sinta realmente com os teus valores ativos de poder pessoal, sabe? Então ninguém vai, a doula não vai te empoderar. Ela vai, no máximo, te dar a condução para que tu vá sentindo. Por exemplo, com relação à minha doula, ela foi maravilhosa. Ela não me disse em nenhum momento o que fazer. Ela foi me conduzindo. Eu me lembro assim que é como se ela tivesse, tipo, eu derretendo e ela fazendo assim pra não cair, sabe? Eu derretendo e ela aqui, sabe? Era essa sensação que eu tinha, porque quando ela chegou, eu fui e me pendurei assim no pescoço dela, sabe? E aí ela percebeu ali, e só hoje, depois de muito tempo, que eu percebo que foi isso que ela fez ali na hora. Eu fui me pendurar no pescoço dela, como tipo, tá, agora é contigo. E aí ela me tirou do colo dela e me segurou bem firme na minha mão e disse, tá tudo bem, tu aguenta, tu consegue, tu tá bem, tu tá ótima. Porque na minha cabeça eu pensei, minha doula chegou, deu, faz o parto pra mim. Vamos, minha filha, vai que é contigo agora que tu chegou, porque eu já tava umas 3 horas e meia sozinha em casa, no chuveiro, tendo contração. E no que ela chegou, eu pensei, ai, adeus, isso acabou. Não, amor, recém começou. Recém tinha começado, eu tava recém entrando na partolândia. E aí ela foi me conduzindo. Cada vez que vinha uma contração que eu sentia, por exemplo, que eu ia... A sensação que me dava era de pegar, me jogar de cócoras no chão, bem rápido quando vinha, pra eu conseguir relaxar. E ela me dizia, não te joga, só te abaixa com mais leveza, vai sentindo a dor, relaxa na dor. Olha a diferença. Relaxa na dor. Não queira contrair e, sabe, sair dela. Porque isso vai fazer com que tu não dilate, e tu não dilatar, não vai parir. Então relaxa na dor, vocaliza ou grita quanto tu quiser. Aí existem várias ferramentas que as doulas têm, né, Nath? A bola de pilates, tu ir pro chuveiro um pouco, a massagem, aquela massagem no quadril, Jesus amado. Eu acho que sem aquela massagem no quadril eu não teria parido. O ápice foi a massagem no quadril. Pelo amor de Deus, eu cheguei a dormir. Então, assim... Coisa boa. Não, eu dormi. Então, assim, ativar o protagonismo do parto, ele tem a ver com várias ramificações. E é claro, a profundidade disso tudo, eu não conseguiria nem transmitir e mencionar em palavras o que eu sinto a respeito desse tema, porque pra mim é a origem de tudo. É a origem de tudo, né? O parto é a origem da vida. Então... a forma como tu vai te permitir ser guiada nesse momento vai depender muito do quanto tu vai estudar antes, o quanto tu vai digerir de informação, estar disposta a ser quem de fato tu é naquele momento, cuidar as pessoas que vão estar ao teu redor nesse momento, ter pessoas de extrema confiança. Esses meses, né, atrás, na verdade, eu estava conversando com uma amiga minha que tá grávida e ela... tava comentando que ela se separou, né, do pai do bebê, que tá na barriga ainda, e ela falou, eu não quero a presença dele lá no momento do parto. E eu tô me sentindo culpada por isso. Só que o corpo é teu, tudo bem que o filho é dele também, mas o corpo é teu. E se ele realmente estiver tão preocupado assim com o filho, ele vai entender e vai super respeitar. Porque se tu não estiver tranquila no momento do parto... Ele também não vai acontecer. E ele estiver atrapalhando isso, ele for um dos motivos que vai atrapalhar, ele não tem que estar ali. Ele tem que compreender, ter a compreensão disso. Bota pra gravar e ele que assista um vídeo depois a respeito disso. Conversa, claro, né? Até claro, a gente entende o desejo do pai de querer participar. Contudo, nesse momento, nada impede de que ele tenha compreensão de que a mulher vai estar nua, ela vai estar exposta, ela vai estar aberta, ela vai estar
E eles já não têm mais essa intimidade. Não faz Então, sentido. tudo bem que eles vejam um videozinho depois, aquele bonitinho, com a cena que eles... Correu tudo bem, enfim. Agora, o que tu falou da questão de a mulher confiar, isso é muito importante. Não é incomum um parto que biologicamente, fisicamente, tá tudo certo, tá quase ganhando e empaca. É o que a gente chama de distócia emocional. Porque a mulher tranca. A mulher começa a trancar o bebê. E por inúmeros fatores isso pode acontecer. Pode ser por medo, pode ser por nervosismo. Eu já ouvi relato de uma mãe que estava, né, parindo, era um parto normal, da segunda. Era uma menina, era o segundo filho, ela tinha um menino antes. E o menino havia nascido de cesárea. E ela teve uma distócia emocional. Geralmente, nesse momento, sai todo mundo da sala, deixa a mãe só com o acompanhante ali, conversando. Ou se ela quiser falar com a doula um pouco, mas esse momento de vamos compreender e ajudar a entender essa emoção. E ela percebeu que ela estava trancando a filha dela pela culpa de não ter conseguido parir o primeiro filho de parto normal. Nossa, me arrepiei. E daí, quando ela entendeu isso, ela conseguiu se liberar ali. Então, é importante tu ter uma pessoa para te dar esse apoio com quem tu possa conversar, se abrir e ser a pessoa ali contigo nesse momento. Isso é muito importante. E sobre a questão que tu falou de ninguém empodera ninguém, eu tenho a percepção de que concordo plenamente. O empoderamento, ele parte do princípio de ninguém tentar tirar o poder de ninguém. Eu não empodero ninguém, contudo, eu vou observar e cuidar para não tirar o teu poder nem sem querer em nenhum momento. E daí isso entra aquele gesto que tu falou da tua doula, de em nenhum momento eu tiro o teu poder. Peraí, deixa eu te segurar aqui. Exato. Deixa eu dizer que tu pode, deixa eu dizer que tu consegue. E depois que tudo acabou, jamais, viu, eu disse que tu ia conseguir, eu acreditei em ti. É que nem quando fala pro filho isso, depois, viu, eu falei que era fácil. Eu falei que tu ia conseguir, poxa, peguei pra mim de novo. O empoderamento, quando a gente tá auxiliando uma pessoa nesse processo de se empoderar, é não tirar o poder dela. Porque se ninguém pegar o poder, ela vai acabar pegando, ela vai ser obrigada a ter que pegar esse poder dela pra ela e usar esse poder. Então, eu vejo muito neste sentido. E aquela questão do, às vezes, o ego entrar e querer ouvir ai, eu não conseguiria sentir. Esse é o lado bom. Só que se tu for culpada pelas coisas boas, tu vai ser culpada pelas coisas ruins também. Então, essa é a grande questão. Se ela se frustrar com um parto e ela tiver na doula, no médico, em qualquer pessoa, colocar esse poder nessa outra pessoa, ela vai direcionar para aquela pessoa. E quando é com ela vai buscar compreender o que aconteceu. E a doula entra nisso. De ela não pegar a culpa para ela. Não existe culpa. Falam muito sobre toda mulher sabe parir, todo filho sabe nascer. Não é 100% dos casos. Em alguns casos precisa de um auxílio da natureza. Precisa de uma intervenção, precisa de uma ajuda. E tá tudo certo. É o que a gente estava falando, para cada um. Eu me lembrei, agora tu falou da vizinha que falou da questão da dor, né? Eu fiquei com uma peninha de ti. E acontece muito quando a mulher às vezes conta que ela quer um parto normal. Pra mãe, pras amigas, pra tia. Tu é louca, que horror! Não, e às vezes tem gente que nem pariu na vida falando isso. Mas tu é doida? E a pessoa nem pariu. Não tem nem experiência própria ali pra dizer. Ou nunca acompanhou um parto. E isso tá muito relacionado com a forma como a gente lida com a dor. Daí tu falou, linkando isso com o que tu falou da Vitória, na questão de, porque dói, né? Não é só a expressão isso é um parto, mas é como no nosso dia a dia a gente tá lidando com a nossa dor. Exatamente. Com a dor de bater um minguinho, bater a minguinho na quina do sofá, como a dor emocional da frustração, como a dor da decepção. Como é que a gente está lidando com essas nossas dores físicas, emocionais, espirituais no nosso dia a dia? No dia a dia, né? E a forma como tu reage perante isso não significa que não vai doer.
Tá, mas então quer dizer que se doer, eu tenho que agradecer e dizer, vamos lá, doeu, segue o baile. Tá, vai seguir o baile, mas antes tu pode sentir, antes de tudo, o que essa dor te causou, o que aconteceu para que chegasse nisso, o que tu aprendeu com isso também. Vive a tua dor, vive o teu luto ali naquele momento também, tá tudo certo. A tristeza, ela existe e a gente precisa aprender a colocá-la no positivo também. Tá tudo bem tu viver a tua dor. Isso vai ser completamente fundamental no momento do parto, de saber lidar com as tuas emoções. Porque tu pode ser que sinta medo. Escuta bem, pode ser que sinta medo, pode ser que não. Pode ser que sinta raiva, pode ser que não. Pode ser que sinta tristeza, pode ser que não. Pode ser que fique eufórica, pode ser que não. Pode ser que tu sinta de tudo. Pode ser que tu anule também tuas emoções. Tente, né? Porque é quase que... Não tem como tu anular. Durante um trabalho de parto, ela não é anulada, ela só vem. E aí, como assim ela vai vir e eu não vou saber lidar com esse negócio? Mas, e se tu não vai ficar mais fácil se tu já estiver treinando isso no teu dia a dia com tuas frustrações diárias, semanais, emocionais, de relacionamentos familiares? Não vai ser mais fácil tu ter o discernimento, a humildade de admitir erros? Tá, mas o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Eu aprender a admitir erro com saber parir e ser protagonista do meu parto? Porra, tudo. Tudo. Tu tá treinando... A dor de admitir o erro. A dor de admitir um erro, de pedir perdão, de perdoar. Tu tá treinando aí a humildade. Tu tá treinando aí a tua tristeza no positivo. Tu tá treinando aí ser um ser humano. Isso especificamente, esse é um exemplo muito bom do admitir erros, treinar a dor de admitir erros, porque é uma dor, né? É uma frustração, ou dependendo de cada pessoa, é um negócio que exige muito dela ali, é uma quebra de quebra não, né? Uma transformação de crença, de paradigmas, admitir um erro. Só que não que um não parto, que é o que a gente chama quando ele não ocorre, um parto vaginal, ou quando ele não ocorre da forma como a mãe gostaria que tivesse acontecido. Às vezes ela idealiza um parto natural, um parto normal, e não acontece por N motivos. E dela tem um processo de não parto, uma frustração, uma decepção com o parto dela por algum motivo. Ela não errou, ela não falhou no parto. Mas se ela trabalhou a humildade dela, e admitir erros tem a ver com isso, se ela trabalhou o perdão, se ela trabalhou a aceitação dela, fica mais fácil para ela compreender o que aconteceu, aceitar, entender que faz parte. Nem tudo, se tem uma certeza sobre o parto, é que sobre o parto não há certezas. O parto nunca, a segunda certeza é, nunca vai ser como idealizado, pode ser melhor, mas igual não vai ser. Porque a gente não tem controle. Então, se ela trabalha isso, se a gente trabalhar isso no nosso dia a dia, a gente está preparado para lidar com essa situação. Se a gente for assumindo o protagonismo no nosso dia a dia, parando para pensar nas escolhas que a gente está fazendo, seja na pasta de dente que a gente usa. Entendeu? Esses dias aqui em casa eu trouxe um debate sobre o sabonete com o mozão. Eu falei para ele assim... Ai, tô com uma vontade, sabe do quê? De comprar, sabe aquele sabonete lá do mercado que tem uma embalagem tri bonita e tudo mais? Por quê? Porque eu sempre vejo aquele sabonete, acho tri lindo, tenho vontade de usar. Eu nunca compro. E por que que eu não escolho, não vou lá e não compro? Porque eu vou no automático, pego qualquer outra coisa e trago. Então, isso é um protagonismo, parar e pensar, não, eu quero este sabonete aqui. É no dia a dia, nas coisas mais simples que a gente começa a comer, tu quer almoçar, tanto faz. Não, para de dizer tanto faz. Dá as opções. Pode ser isso ou aquilo, ou tananã, tananã, nananã. Nos pequenos detalhes, né? Saber escolher, ter a noção de escolha. E não é ser a mandona da situação. É tu ter opções, de preferências. Saber escolher, porque tu imagina só, se tu fica... vivendo a tua vida toda, dizendo amém pra tudo e pra todos, e dizendo que tudo tanto faz, tanto fez, tanto faz, tá tudo maravilhoso, tá tudo sempre lindo, vai chegar na hora do parto e o cara vai dizer, ou a mulher vai dizer pra ti, ah, tu vai precisar fazer uma cesárea por causa disso, disso, daquilo. Aí tu não estudou, tu não trabalhou tua autonomia com relação à tomada de decisões, tu vai chegar a dizer pra ele, amém, vai lá, tira meu filho por onde tu quiser, amor. Porque eu não tenho opção de escolha, né? Não, tu tem. Porque claro que tu tem.
Já treina isso antes com a pasta de dente, com o sabonete, com o almoço, com a janta, com os nãos que tu precisa dizer e não tem coragem. Porque primeiro é o sim pra ti, né? E depois é o sim pros outros. Então já treina também essa questão de te ajuda primeiro e depois os outros. E esses dias, em relação a isso, a Vitória falou assim pra mim. Ela vem com cada uma, às vezes, que eu fico, gente, tinha que ter uma câmera aqui em casa com áudio pra... Sério, tinha que... 24 horas. Nossa! Pra pegar todas as pérolas. Nossa, cada uma. Ela disse assim, ô mãe, de quem que eu mais gosto no mundo todo? E aí eu virei e falei pra ela, de ti mesma? Já dando uma induzida. Sim. E ela, não. Eu olhei assim pra ela, é de quem então? Ela, de ti. E eu primeiro valorizei isso, né? Eu falei, te agradeço muito, a parte que me toca. A mãe te ama demais também. Mas é muito mais importante que tu goste mais de ti e depois de mim. Sabia? Que vai ser muito melhor pra todos, até pra mim, pro teu pai, pra tuas amigas, pro mundo e pra ti mesma, se tu gostar primeiro de ti e depois da mãe e depois do pai. Sim, a mãe vem antes. Já dei uma induzida de novo. Ai, que horror. Aí eu primeiro tu, depois vem as outras pessoas que tu pode amar todos na mesma proporção e do jeito que tu quiser, do amor que tu quiser. Agora primeiro tu, sabia? E ela, tá bom, então primeiro eu e depois tu. Eu, isso aí, muito bem, gostei. E ela, e tu, mãe, de quem tu gosta mais no mundo todo? E eu, quem tu acha? E ela, o Lipe. Eu também, mas antes eu gosto mais de mim. Pode ser? E ela, é verdade, né? Tá certo, tá certo. Ai, demais! E o que tu falou sobre o protagonismo não é ser mandona. E existe essa diferença, que é que nem aquela coisa do não sou grossa, eu falo a verdade. Não, minha filha, tu tá sendo grossa. Porque falar a verdade, trazer a nossa verdade, a nossa autenticidade não é ser mal educado, não é ser grosseiro, não é ser rude com as outras pessoas. Exatamente. Né? Então, não é ser mandona. Porque quando a gente vai se tornando protagonista da nossa vida, a gente vai se informando sobre o que está acontecendo ao nosso redor, sobre o parto, sobre a gestação, o puerpério, sobre o casamento, se eu vou casar, sobre o meu trabalho, sobre, enfim, a gente busca se informar e busca se conhecer. Então, a gente tem autonomia para tomar as decisões e a gente pode decidir flexibilizar, decidir compreender, decidir perdoar. Não é decidir é o que eu quero, é ter escolhas. E daí, quando a gente tem essa autonomia, a gente faz essas escolhas com leveza. A gente não fica pensando, mas eu tenho que flexibilizar aqui porque, sei lá, o que as pessoas vão pensar, o que a minha mãe... Não. Quando tu pega o teu poder, pega o protagonismo, tu te autoconhece, vai te trabalhando, te resgatando, te fortalecendo, buscando o teu autodesenvolvimento, porque ser protagonista é isso. Não adianta querer empoderamento, tipo, vem. Vou rezar todo dia. Eu quero ser uma mulher empoderada. Não. É olhar, mergulhar para dentro da gente, é buscar, se desenvolver, é estudar, é se informar, para que a gente possa ouvir, se alinhar, ouvir a nossa verdade e fazer aquilo que está alinhado com a gente. E daí a gente faz sem culpa, a gente faz com leveza, a gente não entra naquele sentimento de eu tô sendo passada para trás. Não, eu escolhi dessa forma, eu escolhi isso aqui. Uhum. Porque às vezes acontece, a gente toma uma decisão, por exemplo, eu quero ter o parto normal. Ou eu quero ter um parto cesárea, porque também acontece nesse movimento de humanização, Nossa Senhora, uma mulher que decide ter uma cesárea, por seja qual for o motivo, cai em cima. Como eu falei, a melhor decisão sempre é da mãe, e ponto. Ninguém mais tem que entrar no embasamento, né? A mulher teve informação, teve a oportunidade de se informar, e ela ainda assim optou, deixa a mulher, É a escolha dela. E tem que ser respeitada. Então, é isso que a gente traz aqui.
E muitas vezes a gente fala o que a gente quer e as outras pessoas elas vão contra. Elas, tu tá sendo boba. O teu médico é que tá te induzindo, ou a tua doula é que tá te induzindo, ou a tua família, ou eu não sei o quê. Ih, não vai atrás, tu tá fazendo papel de boba. Se tu foi lá, te informou, buscou trabalhar o teu protagonismo, te fortalecer, trazer, construir a tua autonomia, tu não te abala por isso. Porque tu tá tranquila da tua decisão, tu diz, pode deixar, tá anotado aqui, muito obrigada. Sorria e acene. Né? Exatamente. Tá ótimo. E segue a vida. Porque tu fica segura das decisões, tu fica tranquila das decisões que tu toma. Não fica preocupada depois, será que vai estar... Claro, é comum, às vezes, a gente querer se aconselhar, a gente querer conversar, e por isso que é importante ir atrás de alguém que tenha informações também. Assim como é ótimo ter uma amiga, um namorado para desabafar, a gente também precisa, às vezes, de um coach, de um mentor, de um psiquiatra, de um terapeuta, para direcionar, que é um profissional que vai nos ajudar a direcionar o que está acontecendo na situação. Então, às vezes, eu vou procurar um médico, uma enfermeira obstétrica, uma doula, vou procurar quem eu decidi que me sinto confortável para procurar. Eu quero ter meu parto em casa, eu quero ter meu parto numa casa de parto, eu quero ter meu parto no hospital, e daí, nossa, casa de parto, o que é isso? Tem um mundo, e o protagonismo começa na gente, não vai cair no colo. Por isso que a gente está aqui, para dizer, tem um mundo de informações. Protagonismo não é nós, eu e a Gobi, que vamos chegar aqui, falar várias frases empoderadoras, falar várias coisas, e vocês vão, tô poderosa. Não, a gente está aqui para te dizer, olha, tem todo esse caminho aqui. Empoderamento é informação, é autoconhecimento, é prática diária. Perfeito. Perfeito, muito bem colocado. O Insta vai nos derrubar daqui 1 minuto e meio, então vamos nos despedindo e agradecendo a presença de cada um de vocês. Vamos fazer o print. Vamos fazer o print. Vem cá, sorria e acene. Aê! Tirei. Muito obrigada para quem participou até agora aqui. Espero que tenha feito sentido o pouco que vocês ouviram aí, porque eu sei que teve gente que entrou e saiu, entrou e saiu, entrou e saiu, e talvez não tenha pego todo o contexto. Então, só para relembrar nosso foco aqui, eu vou sempre buscar relembrar isso, é uma série onde o tema é desmistificando gestação, parto e pós-parto, para que possamos, então, desconstruir e construir novos conceitos a respeito desse assunto, para que possamos ter seres humanos melhores para a humanidade, mais seguros, mais seguras, que as mulheres possam, através desse conteúdo, acessar o seu próprio poder pessoal e conseguir transcender milhares de outras coisas dentro de si a respeito disso, porque quando a gente se empodera do nosso próprio poder pessoal, muitas outras coisas mudam na nossa vida, muitas outras coisas em diversos setores da vida. Então é justamente por isso que a gente está fazendo essa série aqui. Quero saber se eu posso contar com vocês, então, nas próximas aqui, porque terão de 15 em 15 dias vários outros temas. É isso. E quem tiver sugestão também de tema, pensou em alguma ideia, a gente tem, claro, né, uma pauta aí programada, que a gente larga as enquetes para o pessoal interagir, mas também mandem pra gente os assuntos que vocês querem que a gente fale, que a gente traga, que a gente converse por aqui. Muito obrigada, Gobi, muito obrigada a todos. Prazer começar minha semana com vocês hoje. Linda. Um beijo para todo mundo. Beijo! Boa semana para todos!